queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 19. O Salmo de número 19, ele vai nos dar uma clareza em relação a isso. E é muito interessante esse salmo, porque é um salmo que vai dizer para nós, declarar, na verdade, para nós, tantas verdades acerca da divindade do Senhor. Olha, verso 1 do Salmo 19, diz assim então: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Amém. Amém, amados? Até ali, na verdade, vamos até os 6, mas eu gostaria que você encaixasse a sua mente agora nos feitos do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva, é eficaz. A Tua palavra é penetrante, como uma espada de dois gumes. Que nesta manhã nós possamos, Pai, ser ministrados e que a Tua palavra penetre em nosso ser, não apenas para que a gente seja, Pai amado, um ouvinte, mas um praticante. Amém. Daquilo que nós ouvimos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacita e nos dá discernimento a cada dia, para que essa Tua palavra que é viva e eficaz seja uma verdade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Nesse capítulo 19, então, é tratado numa explicação simplificada como a comunicação divina. E ele ocupa um lugar especial nas Escrituras, por sua apresentação objetiva das principais maneiras que Deus se revela aos homens. Esta madrugada eu acordei 4 horas da manhã com uns trovões, né, que estavam aí muito potentes, e eu disse assim: é também a voz de Deus. Amém. Quando Elias estava na caverna, e você vai ver isso em 1 Reis, não precisa abrir porque só vou citar. Ele estava na caverna num estado de depressão, e ele estava sem perspectivas, e ele clamava para ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus veio de uma maneira tão assim que ele não esperava, porque primeiro disse que ele ouviu um vento muito forte, mas não era. A voz de Deus veio como um sussurro suave, porque muitas vezes a gente espera uma coisa, mas Deus não se apresenta como a gente espera, Ele se apresenta como Ele quer, porque Ele é soberano. Amém. Esse salmo então foi citado muitas vezes ao longo dos séculos, por sua importância em relação a como Deus fala com seus filhos. E ele está dividido em 3 partes principais. A primeira parte ele vai focar na revelação natural. A segunda vai falar sobre a revelação especial ou verbal. E a terceira vai tratar das implicações práticas na nossa vida. E isso que nós queremos ver, mas quero primeiro entrar no contexto histórico rapidamente. Esse salmo trata-se de um salmo de sabedoria, que celebra a palavra de Deus no contexto da criação. Desse modo, tanto um salmo da criação quanto um salmo da Torá. Lembrem que a Torá era a lei, ou é a lei para os judeus, e faz parte da nossa Bíblia hoje atual, certo? Que é praticamente o Antigo Testamento. E ambos são vistos como subgrupos dos salmos de sabedoria. E o poema então se inicia nos céus, depois fala da palavra e culmina no coração do servo de Deus. Entendamos melhor esse estudo. Então, a primeira parte, o primeiro verso do Salmo número 19 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Olha, embora os céus possa se referir à morada de Deus, certo? Aqui a expressão é então esclarecida por firmamento.
O que é firmamento? Firmamento, lembra quando Deus estava criando e fez a separação das águas? Então isso que é firmamento, é a separação entre as águas e o céu. É o firmamento, aquilo que nós podemos ver, que enxergam nossos olhos. Firmamento, então, essa é a mesma palavra que foi da origem hebraica, que foi utilizada em Gênesis 1, certo? Às vezes a criação é personificada como uma testemunha do agir de Deus no meio do seu povo. E aí a gente precisa entender que Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com a humanidade. Esse foi o propósito de Deus criar o homem, de relacionar-se com a humanidade. Só que, como vocês bem sabem, em Gênesis também, num ato livre de desobediência, o homem, entenda-se homem por Adão e Eva, o casal, o primeiro casal da terra, eles desobedeceram. O pecado foi a desobediência, certo? Esse foi o pecado. O pecado não foi pegar o fruto da árvore apenas, mas o pecado foi a desobediência, porque Deus tinha dito a eles que desse fruto eles não poderiam comer, mas eles ouviram uma voz. E aí é que está. Queria fazer uma primeira pergunta nesta manhã. Qual é a voz que nós temos ouvido no mundo? A voz de Deus através da sua palavra ou uma voz sutil que nos leva a entender coisas que não são deste reino? Então, nesse contexto, uma parte específica da criação é personificada, declarando e proclamando uma mensagem. O paralelismo entre a glória de Deus e o trabalho das suas mãos indica que as obras da criação são demonstrações, ou talvez provas, se você quer colocar assim, de que a glória de Deus está ali. No Salmo número 50 você vai ver isso. Agora, entende uma coisa. Como vocês sabem, desde pequeno já cresci no Evangelho, meu pai era pastor, nós tínhamos estudos sempre em casa, e uma das coisas que eu sempre me questionei era por que a humanidade está do jeito que está, se a palavra de Deus diz que a glória do Senhor está sobre a terra. Só que não era a pergunta certa que eu devia fazer. E isso, com o tempo de maturidade, eu fui entendendo que na verdade é como seria a terra se a glória do Senhor não estivesse aqui. Se com a glória de Deus esse aqui está como está, imaginem como seria sem a glória de Deus aqui. Tudo seria um desastre. Não sei se você já assistiu um filme, aqueles filmes bem hollywoodianos, né? Onde vem aquela devastação sobre uma cidade e a cidade fica deserta e toda em ruínas, tudo assim destruído. Já assistiu? Pronto. Seria dessa maneira, ou como um panorama de guerra, seria se a glória de Deus não estivesse aqui, se o Espírito Santo de Deus não estivesse sobre a terra. Mas graças a Deus que Ele está aqui, que Ele habita em nós e está entre nós. Porque se não fosse assim, nós realmente estaríamos perdidos. E aí então vem a segunda parte, que é no versículo 2, sim, do capítulo 19, no Salmo número 19, diz: um dia fala disso, outro dia. O que fala disso? Fala da glória de Deus, fala do firmamento que proclama a obra das suas mãos. Uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Olha, em outras versões diz assim: dia a dia profere discurso, e noite a noite mostra que o conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Profere discurso significa literalmente, jorrar. Você já viu aquelas fontes que tem aqui, né? De água? Ela jorra. Alguém já tentou desligar essas fontes? Não pode, porque ela é constante. Então, quando fala, profere discurso, esse discurso é constante. Ele não cessa, não para. Por quê? Porque nós podemos ver isso sempre. E aí, então, essa expressão é usada com mais frequência em relação às nascentes fontes de água, como a gente já tem falado. A importância do termo aqui parece ser um discurso que nunca
para. Ou seja, olhe, os céus, eles proclamam a glória de Deus. E esse discurso jamais acabará. Você pode se calar, você não pode falar de Deus, mas as obras das suas mãos, todo dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, declara a glória de Deus. Amém. E se a natureza faz isso, porque muitas vezes nós não fazemos. E olha que eu tenho entendido uma coisa com o tempo, com a maturidade, com a idade, com os anos, com as experiências que Deus tem me dado. Muitas vezes a gente não precisa ficar, olha, você tem que se converter. Não. As pessoas vão enxergar o seu testemunho, a sua vida. E se você transmitir para as pessoas que realmente você é uma pessoa salva em Cristo, que você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, elas vão dizer, olha, como essa pessoa é diferente. Olha, como realmente essa pessoa mudou. Rapaz, olha, Murilo era desse jeito, mas agora, rapaz, mas Larissa não era aquela que soltava logo a resposta, agora ela está controlada. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que habita nela. E ela agora não é Larissa apenas, é Deus através de Larissa. Amém. É o Espírito Santo através de Larissa. Então, cada vez que a gente entenda isso, a gente pode perceber se a natureza, se a glória de Deus está aqui na terra, paira na terra. Muitas vezes a gente não precisa. Claro que é bom sim, não estou dizendo que não é necessário a pregação do Evangelho, não me entenda mal, mas que muitas vezes basta apenas a gente ser uma testemunha viva daquilo que Deus fez e faz em nossa vida. Amém. Amados, então, essa questão do discurso que nunca para, da água que jorra, muitas vezes a gente olha assim para o céu e se queixa, né? Mas rapaz, está chovendo. O testemunho de Kelsen, né, foi tremendo aqui. Mas rapaz, chovendo agora, eu vou trabalhar como? Mas se o nosso coração tiver um coração grato, entendendo a chuva que cai do céu, que o sol que cai, que está aí, muitas vezes nos bronzeando, ou a chuva que nos molha, em tudo a gente tem que dar graça. Amém. Geralmente a gente diz, mas rapaz, por que isso? Por que aquilo? Não. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Amém. Se você ama a Deus, olha, tudo coopera. Amém. Não importa. Não importa. Ah, porque aconteceu isso, é para te livrar de alguma coisa. Amém. Ah, porque não deu certo a isso, é porque Deus não era, esse não era o plano de Deus para a sua vida. É isso que a gente tem que entender. Portanto, é uma mensagem com conteúdo claramente definido, mas que não é comunicada com palavras e linguagem humana. É isso que o salmista quer dizer, olhe, não há uma comunicação que consiga ser tão eficaz com linguagem humana como a criação de Deus, como a natureza, como tudo que a gente pode ver. Depois nós temos no Salmo, no verso 4, diz assim, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, que se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra. Nada escapa ao seu calor. Presta atenção. O verso, então, 2 nos diz assim que a mensagem é proclamada todo o tempo. Todo o tempo. E já esse verso que nós lemos agora acrescenta algumas coisas que atingem todos os lugares. Ou seja, a partir do sol e até a noite. Olhem, a palavra corresponde a mundo. Não é a palavra que costuma indicar terra, como o primeiro verso. Ela denota uma terra seca, capaz de dar sustento à vida. Olha, não sei se você lembra, mas a palavra também nos diz que
o Espírito Santo ele vai ser derramado sobre a terra. E nós seremos como uma terra sedenta, que precisa receber esse Espírito. Quantos já tiveram essa experiência de estar no trabalho, ou talvez fazendo uma caminhada, e a sua garganta fica seca a ponto de você querer água e não tem uma água perto para você beber? Você já ficou? É desse jeito que tem que ser a nossa alma, pelo Espírito. Amém. Sede, desejo, é necessidade. Necessidade. Se você e eu entendemos que somos necessitados de Deus, nós precisamos de Deus, assim como precisamos da água para viver, assim como necessitamos da comida para viver, assim como necessitamos da roupa para poder vestir, nós teremos uma vida de dependência do Senhor, porque realmente nós necessitamos. Amém. Você está aqui nesta manhã é porque necessita de Deus. Senão não estaria aqui. Estaria em casa, deitado, nessa chuvinha gostosa, né? Ah, que bom, esse friozinho bom. Não, mas você veio aqui. Claro que teve alguns que não puderam vir por questões de saúde, mas eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas elas não entendem que necessitam de Deus, principalmente aqui nesse continente. As pessoas dizem, não, eu preciso da minha força, eu preciso do meu trabalho, eu preciso do meu esforço. Não, nós precisamos de Deus. Conseguimos fazer coisas com o nosso esforço, com o nosso trabalho? Sim, é o pão de cada dia. Mas a vida, o fôlego, a saúde, o sustento, aquilo que Ele nos dá, é o que nós precisamos todos os dias. E a necessidade que nós temos é de ter um Deus que nos ama de uma maneira tão maravilhosa, que apesar de nós, quando eu digo assim muitas vezes, apesar de mim, ó Senhor, porque se eu fosse Deus e olhasse para uma pessoa como eu, disse, oh, cabra safada, vou mandar fulminar agora. Mas graças a Deus que Deus não pensa assim. Amém. Porque se Ele pensasse como eu, já não teria ninguém na terra. Mas olhe, a gente precisa entender que Deus, Ele é um Deus de amor. Amém. E apesar de nós, Ele faz obras tremendas. Amém. O fato de que não há nada escondido do sol reforça a ideia de que a mensagem da glória de Deus é tão óbvia quanto aquilo que há de mais evidente e poderoso na criação. Amém. E realmente não existe nada escondido. Olha, amados, você e eu, nós podemos enganar as pessoas. A gente pode mentir para alguém, mas de Deus a gente nunca mente, nunca se esconde e nunca engana, porque Ele conhece nosso coração. Quando estava então o profeta Samuel para escolher um novo rei, depois que Saul já não era mais ungido de Deus, o que acontece? Ele vai para a casa de Jessé, né? E ele vai procurar, aos olhos de Samuel, o filho mais bonito, mais alto, mais elegante de Jessé, era o que poderia ser o rei. Mas o que Deus disse para ele? Samuel, você vê com os olhos humanos, carnais, mas eu vejo o coração. Oh, que palavra! E realmente Deus olha o nosso coração, Deus olha o nosso ser. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quais são as intenções, Ele olha para nós, Ele tem Ele é como um raio-x. Já viu aquele raio-x de aeroporto, que vê tudo na tua mala? Só que ele vai mais além, porque ele penetra no coração, os desejos, as intenções do coração. Então, precisamos entender que não há nada escondido. Assim como nada é escondido, quando o sol aparece, ele ilumina tudo, porque Deus é o sol da justiça. Amém. Sendo assim, então, concluindo, portanto, quando olhamos para a natureza, podemos observar a criação do Senhor. E isso é motivo para buscar conhecimento do Criador. Falávamos ontem na célula, né? Falamos em Oséias, capítulo 6, verso 4. Olha, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento não é apenas um conhecimento, estudar a palavra é bom, sim, é importante a gente ter um conhecimento bíblico. Mas o conhecimento principal é de intimidade com Deus.
de buscar. Foi falado inclusive isso, né? Que a oração e o conhecimento da palavra têm que andar juntos. Eu já preguei uma mensagem dessa lá no Brasil, que é como um avião. Sim, nós precisamos do Espírito, precisamos de buscar em oração, mas é uma asa do avião, a outra asa é a palavra. E com as duas asas e o impulso das turbinas, o avião voa. Imagine um avião de uma asa, voa? Não, ele cai. É assim a nossa vida. É vida de oração, busca do Espírito, mas também conhecimento da palavra. Mas não basta apenas isso, basta praticar também. Se nós não praticarmos aquilo que nós entendemos da palavra, seremos meramente conhecedores. E assim tem muitos. Olha, eu conheço muitas pessoas, muita gente, cheia de conhecimento, mas não pratica. E de que adianta? De que adianta isso? Não adianta de nada. Porque se o conhecimento ele não for aliado com o Espírito, com a busca, com a oração, o que João falava? Olha, é necessário que eu diminua. Amém. Para que tu cresças. Amém. Sabe o que significa diminuir? Menos de mim. Cada dia, meu eu precisa ser crucificado. Amém. Sabe quando não sou eu crucificado? Quando eu entendo que minha dependência é do Senhor. E aí nada do que eu faça é o primordial. Nada do que eu faça é o máximo. Não. Tudo que eu faço realmente, por mais que seja com esforço, com dedicação, se não for feito a maneira e com a vontade de Deus, não vale a pena. Não vale a pena. Por isso que a gente precisa se alinhar à vontade de Deus. Alinhar-se à vontade de Deus é melhor do que todas as riquezas desse mundo. O que aconteceu quando Jesus foi tentado? O diabo ele ofereceu o que? Os reinos. Olha, eu te dou todos esses reinos. O que Jesus disse para o diabo? Ah, coitado, vou parafrasear, certo? Ele não sabe que meu pai é dono do universo. Porque o inimigo ele tenta invadir a nossa identidade. Ele tenta furar a nossa identidade, onde mais a gente, se a gente não tiver a nossa identidade definida, e eu falo identidade, eu não estou dizendo, eu sou Esteban Alonso Ruiz Salcedo, com o NIF tal. Não, a minha identidade é que eu sou, apesar de ser um pecador, um miserável, mesmo assim Deus me amou tanto que me chama seu filho. Amém. Essa é a minha identidade, filho de Deus. Essa é a nossa identidade. É isso que Deus quer que nós tenhamos bem definida. Quando a gente tenha bem definida, tiver bem definida a nossa identidade, naturalmente a gente olha a natureza. Naturalmente vai haver situações difíceis. Como é, né? Muitas pessoas até perguntam, como é que um Deus tão bom permite guerras? Como é que um Deus tão bom permite que um coronavírus, né, apareça? Só que as pessoas não entendem que quem cria guerras, que quem cria coronavírus, que quem cria circunstâncias somos nós. Deus ele não fez nada disso. Quem faz coisas más somos nós, a nossa desobediência. Porque não enxergamos a natureza, não enxergamos a glória de Deus na terra. Amém. Que nós possamos então, amados, olhar, cada vez que olharmos, chuva, sol, olha, já está saindo o sol, né? Olha assim, olha, até nisso a gente olha assim, que clima doido, né? Mas nisso Deus nos mostra, olha, não há nada oculto. Porque muitas vezes a gente até diz, mal fala, né? Mas rapaz, hoje não tem sol, né? Está nublado, mas o sol está lá. Então, essas situações vão dizer, olha, o sol está lá. As nuvens apenas estão cobrindo ele, mas o sol nunca deixou de estar no lugar. Amém. Então, Deus nunca deixou de estar no seu trono. Aleluia. Porque Ele é o Rei.
Ele o soberá. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Que você possa agora agradecer ao Senhor. Que você possa colocar sua vida diante do Pai. Porque Ele é um Deus maravilhoso, Deus de amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E ser grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a
agradecer, Pai, porque verdadeiramente, como a tua palavra diz, Senhor, os céus declaram, proclamam a glória do Senhor. Oh, Pai amado, Pai, que em cada momento da nossa vida, cada segundo da nossa vida, nós também possamos declarar, proclamar, não apenas com a nossa boca, mas principalmente com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, que somos filhos de Deus. Amém. Que estamos cheios da tua glória, não porque merecemos, não porque somos os melhores, não, mas porque somos totalmente carentes e dependentes de ti, necessitados de ti. Oh, Pai, que essa semana nós possamos entender isso e proclamemos a tua glória, Pai, onde nós estivermos, para que teu nome seja conhecido, para que teu nome seja engrandecido, glorificado e declarado que só existe um Deus sobre a terra, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, o soberano de Israel, o príncipe da paz, aquele que é o rei dos reis, Senhor dos senhores, que nada, absolutamente nada foge do seu controle. A ti seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja, Pai, com a tua igreja local e com a tua igreja que está espalhada na face da terra. Amém. E a tua igreja diz amém. Amém. Tenha uma semana abençoada. Aleluia. Que Deus derrame sua graça